Glórias a Deus. Estamos pregando a série sobre o Espírito Santo e estamos falando sobre essa pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo. Eu quero te refrescar a memória, lembrando de alguns pontos. Que na semana passada a gente aprendeu que Deus tem um livro sobre a nossa vida. Lembra que eu falei isso? Salmo fala que todos os nossos dias foram escritos antes de nós nascermos. E aprendemos também que somente o Espírito Santo é capaz de ir nas profundezas de Deus e nos revelar somente pelo Espírito Santo podemos entender o nosso chamado nessa terra. Também na semana passada, nós aprendemos que se você quiser encontrar o Espírito Santo, você precisa ter um relacionamento com Ele. Você primeiro precisa começar a conhecê-lo. Quando a gente começa a ler a Bíblia, grifando textos, versículos, e se você começar a ler, então, por exemplo, a Bíblia, grifando e pesquisando e aprendendo sobre ele, o Espírito Santo vai perceber que você tem uma sede dele. À medida que a gente está interessado, ele se manifesta. É a mesma coisa quando a gente está gostando de uma pessoa, a gente mostra interesse, a gente começa... Na minha época, eu escrevia cartas. Acho que hoje em dia as pessoas quase não escrevem cartas. 35 anos de casado mais 4 anos de namoro, 39 anos atrás, ela estava estudando em uma cidade e eu estava em outro lugar, então a gente escrevia carta um para o outro. Toda semana eu escrevi uma carta. Querida irmã Fabiana, eu chamava ela de irmã. Eu estava sempre anotando porque eu queria conhecer ela e casar com ela e ter um relacionamento próximo com ela. E ela ganhou meu coração e eu ganhei o coração dela. E sobre você? O que você está fazendo para mostrar para o Espírito Santo que você está interessado nele? O que você fez essa semana? Eu falei para você que o Espírito Santo é a única pessoa da Trindade que está aqui nessa terra. Ele é o único que está aqui. Por quê? A Bíblia diz que Deus está sentado no trono e Jesus está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. E onde está o Espírito Santo? Ele está aqui nessa terra. Ele não está no céu, ele está aqui. 1 Pedro 3:22 diz isso. Lembre-se que tudo que Deus faz em sua vida será através do Espírito Santo. Tudo, qualquer coisa que Deus vai fazer na sua vida será pelo Espírito Santo de Deus. E somente um relacionamento íntimo com Ele vai permitir que você cresça e cumpra o chamado dele aqui nessa terra. Lembre-se, o Espírito Santo não é um poder, não é uma força, não é fogo. Ele é uma pessoa. É uma pessoa que tem mente, tem emoções e vontade. E se você o respeitar,
respeitar as emoções dele, ouvi-lo. Então sua vida irá muito bem. E agora, isso era só uma recapitulação das primeiras pregações. E agora nós vamos entrar na mensagem de hoje. A presença transformadora do Espírito Santo. Quando eu comecei minha vida cristã, eu não era batizado no Espírito Santo. E depois de meses, anos, estudando, clamando, pedindo, Espírito Santo me enche, eu clamava a Ele. Aí Ele veio e me encheu. Eu fui batizado no Espírito Santo. Foi uma experiência muito linda. Deus falou muito comigo. Eu estava em um lugar que parecia tudo escuro. Foi uma terça-feira, às 2h. Eu estava numa floresta e a glória de Deus veio sobre mim. E todo aquele lugar, ele ficou cheio de luz. E a presença de Deus veio com tanta força e Deus falou comigo. Eu fui batizado no Espírito Santo. Foi algo tremendo e poderoso. E depois daquilo, Deus falou comigo muitas vezes, mas a questão é, eu comecei a ficar interessado nele. Eu quero te conhecer mais, eu quero mais do Senhor. Eu tinha sede dele. E à medida que eu fui lendo a Bíblia, porque se você ler esse livro e você ler sobre a vida de Jesus, você vê coisas muito interessantes. Preste atenção no que eu vou falar. Não se distraia. Talvez isso será uma revelação para você. Mas não tem nada novo. Alguns pastores vão falar, eu vou te trazer uma revelação que ninguém sabe. Isso é louco, tá, gente? Não tem como ninguém saber. Porque essa é a palavra de Deus, tem sido pregada por mais de 2.000 anos. Mas os discípulos estavam com Jesus. Quantos anos os discípulos andaram com Jesus? Quantos anos? Você sabe? Olá, pessoal. Quantos anos? Perguntei aí. Quantos anos os discípulos andaram juntos? 3 anos e meio, mais ou menos. Eles andaram juntos por 3 anos e meio. E eles testemunharam os milagres mais extraordinários que você poderia imaginar. Você poderia imaginar os discípulos vendo Jesus fazendo milagres? Eles viram coisas que deixariam você maravilhado. Eles viram milagres e talvez você possa pensar, se eu visse um desses milagres que os discípulos viram, eu seria fiel a Jesus para sempre. Talvez você já disse isso. Algumas pessoas pensam, se eu tivesse o privilégio de estar com os discípulos, a minha vida seria para sempre mudada e transformada e nunca mais seria a mesma. Você já pensou sobre isso? Se eu tivesse vivido com Jesus e visto todos os milagres. Mas eu quero te dizer uma coisa. Isso não é verdade. Eu quero te mostrar. Porque os discípulos viveram essa vida e eles provaram uma coisa: ver os milagres de Jesus e ficar com Ele fisicamente não muda ninguém, não muda você.
Mas o que o pastor está falando? Jesus não mudou os discípulos, o coração dos discípulos? Sim, isso é o que eu estou te falando. Eu vou te mostrar isso. Os discípulos viram Jesus andando sobre as águas. Vocês se lembram daquela passagem? Eles estavam no mar da Galileia e veio uma tempestade e de repente o mestre andando sobre as águas. E eles estavam... Não é o The Chosen, não. Foi de verdade. Aconteceu mesmo. Jesus andou sobre as águas. Eles viram também Jesus falando com Moisés e com Elias. Eles viram Jesus pegar 5 pães, partir e alimentar uma multidão de pessoas. Você pode imaginar? Pegar um pedaço de pão, partir e todos vocês comerem e ainda ter cestos que eles pegaram de volta com pedaços de pão. E eles viram isso. Eles viram Jesus curando pessoas cegas. Você já viu pessoa cega sendo curada? Alguém já viu pessoa cega sendo curada? Eu já vi muitos cegos. Essa vez eu estava no Brasil, uma mulher foi curada. Ela foi curada da cegueira dela. Eu orei por um homem também que estava paralisado na cama e ele andou. Mas os discípulos viram o cego sendo curado, pessoas sofrendo. Jesus dando vida de volta a eles. E eles viram Jesus ressuscitando mortos. Alguns deles viram esses milagres. Você pode imaginar isso? Mas a questão é, eles viram milagres? Eles não viram milagres? Sim, eles viram. E aí? Mas aí quando a situação ficou difícil, o que aconteceu com eles? Quando eles passaram por momentos difíceis, eles amaldiçoaram Jesus e eles fugiram e abandonaram a Jesus. Isso eu estou querendo provar para você, que ver milagres não muda nosso coração. Vamos ler Mateus. Mateus 26, 56. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Não foi 3, 5, não 6. Todos eles que viram milagres, que viram o sobrenatural, o que eles fizeram? Eles correram. Quando a coisa apertou, eles fugiram. Eles negaram Jesus. Mas eu quero te mostrar uma coisa. Os discípulos, eu quero dividir a igreja aqui para dar um exemplo. Vocês são os discípulos que andaram com Jesus, ok? E esses discípulos, e esse outro lado aqui é os discípulos que andam só com o Espírito Santo. Depois de 3 anos e meio, Jesus foi. E aí, eles não tinham Jesus, mas eles tinham o Espírito Santo. Vamos ler Zacarias 4, 6. Assim diz o Senhor: não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Deus estava falando,
Não é pelo poder, não é pela sua força, pelo seu intelecto, pela sua inteligência, mas é pelo poder do Espírito Santo. Queridos, me desculpa. Seu treinamento, seus diplomas não têm valor diante de Deus. Mas a unção do Espírito Santo, quando você recebe isso, pode transformar a sua vida. Por quê? Porque muitos dos discípulos de Jesus, eles não vieram da Universidade de Jerusalém. Eles vieram lá de baixo. Eles eram pescadores. Eles eram pessoas simples, não tinham treinamento, não tinham faculdade, mas quando o Espírito Santo veio, eles fizeram muito para o Senhor. E há coisas que Jesus na carne não poderia fazer. Ele não podia mudar o coração dos discípulos. Você sabia disso? Jesus não poderia mudar o coração dos discípulos. E é por isso que Jesus disse: é melhor que eu vá, envie o Espírito, o ajudador. Ele virá e será seu ajudador. Vamos ler João 16, 7. Todos, por favor, juntos comigo. É um verso poderoso. Mas, na verdade, é melhor para vocês. Essa é a verdade. É melhor para vocês que eu vá. Pois, se eu não for o encorajador, essa palavra em grego é parakletos. Ele não virá. Mas se eu for, eu o enviarei ele a vocês. João 16, 7. Essa palavra grega, parakleto, ajudador, significa, não é só ajudador, aquele que defende a causa de outra pessoa perante um juiz. Um advogado de defesa, assistente do juiz. Ele é um advogado de defesa. É aquele que defende a causa de outro com um intercessor, um ajudante, um socorrista, assistente. Ele nos assiste e nos conforta. Isso é o que significa a palavra parakletos. Mas quando você vai ler, eles para traduzir, eles só podem usar uma palavra, mas esse é o significado de parakleto. Jesus disse: eu fiquei com vocês viram milagres, mas se eu não for, o seu interior não poderá ser mudado. Eu vou, mas se eu não for, sua vida não pode ser mudada. Sua vida não será transformada. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo é: quando eu for, eu enviarei o Espírito Santo, que viverá dentro de vocês, e vocês não poderão viver para mim, morrer por mim, e serem usados não por força, não por poder, mas pelo meu Espírito que traz o poder e a força. Isso foi o que Jesus disse. Se o Espírito Santo não tocar nosso coração, milagres apenas não podem mudar nossa vida.
Queridos, eu me lembro uma mulher, ela estava paralisada. Ela foi curada na igreja. Ela não podia andar, mas ela foi curada. Ela viveu muitos anos na cadeira de roda e ela foi curada. E ela ficou na igreja por 5, 6 anos. Depois desses 6 anos, ela abandonou Jesus, saiu da igreja e ela voltou para sua vida velha e viveu longe do Senhor. Mas ela experimentou um milagre tremendo. Então, milagres, querido, não muda a sua vida. Eu já vi pessoas, muitas pessoas, vêm à igreja. Oh, Pé, ore por mim, me ajuda. E quando ele recebe a bênção, o que eles fazem? Vaza. Você não vê eles mais. Assim que eles recebem o que eles queriam, eles vão embora. Já vi isso muitas vezes. Vemos que na Bíblia que vemos, por exemplo, o faraó. Ele viu tantos milagres lá no Egito. Ele estava vendo tantos milagres, as pragas. E o coração dele endureceu mais e mais e mais. O Espírito Santo é o único que pode mudar nossos corações. Quem pode mudar nossos corações é o Espírito Santo. Ele é o único, se você deixar, é claro, se você permitir. Antes eu pensava, quando eu comecei a andar com Deus, eu pensava que os melhores dias foram os dias que os discípulos viveram, os dias que os discípulos viram Jesus fazendo milagres. Quando Jesus estava fisicamente presente ali com eles. Mas sabe de uma coisa? Se você acreditar assim, se eu creio assim, isso significa que nós estamos duvidando do que Jesus falou. Você está entendendo o que eu estou falando? Se você crer que os dias que os discípulos viveram foi melhor, você está duvidando que Jesus diz. É melhor que eu vá. É melhor que eu vá. Você está duvidando que Jesus disse, porque Jesus falou, haverá melhor coisas para você. Se você acreditar que a sua vida com Jesus seria melhor se você visse Jesus, andasse com Ele, você está duvidando até das palavras que Ele disse. Você precisa crer no que Ele falou. Fala da pessoa do seu lado. Creia no que Jesus disse. Eu preciso crer no que Jesus falou. É melhor para mim que o Espírito Santo esteja em mim. É melhor para você, é melhor para mim que o Espírito Santo esteja em nós. Quando o Espírito Santo está dentro de você, você pode ser transformado de dentro para fora. Entenderam? Quando o Espírito Santo vive dentro de você, você pode ser transformado de dentro para fora. E essa transformação somente o Espírito Santo pode cumprir. Presta atenção no que eu vou falar agora. Quando Jesus estava fisicamente com seus discípulos, todos os 11 fugiram. Mas a história nos conta que uma vez que o Espírito Santo entrou neles, em todos os 11, nenhum jamais traiu Jesus Cristo. Isso que é maravilhoso. Você vê, Pedro negou Jesus,
Mas depois, cheio do Espírito Santo, o que ele fez? Você pode me matar, porque eu tenho algo dentro de mim que é mais forte. Como nós precisamos do Espírito Santo. O que a igreja está perdendo é a presença do Espírito Santo. E é por isso que a gente vive essa vida. O mundo nos atrai. Por quê? Porque a gente não tem um relacionamento com o Espírito Santo. Quando a gente está apaixonado por Ele. É o mesmo exemplo. Eu amo minha esposa. Eu amo tanto ela. E me desculpa todas as mulheres, mas não tem ninguém mais bonito do que ela. É assim que eu vejo. Eu sei que todos foram criados por Deus e vocês têm sua beleza. Mas para mim, eu só tenho olhos para uma mulher. Você pode dizer amém? Você só tem olhos para uma mulher? O que estava dentro deles era o Espírito Santo. E aí, quando você está interessado nele, esse mundo perde todo o valor. Você vai olhar para as outras coisas e você falar, não tem valor. Mas eu amo ele demais. Quando Jesus estava indo embora, ele disse, é melhor, é mais vantajoso que eu vá. Você entende isso? Faz sentido? Os discípulos estavam com Jesus e quando eles foram, provavelmente eles choraram. Não tem mais Jesus. Jesus está indo. Jesus fala, para de chorar, gente. É melhor. Eu sou só um. Eu vou te mandar o ajudador. Ele vai estar com você, com todos vocês. Porque a gente só tem um Jesus que estava em um lugar. Quando ele estava em Cafarnaum, ele só estava lá. Quando ele estava em Samaria, ele só estava em Samaria. Quando ele estava em Jerusalém, só estava em Jerusalém. Mas quando o Espírito Santo veio, ele pôde ficar dentro de todos. Olha só. Então, quem é o Espírito Santo? É o ajudador, o advogado. É aquele que vai nos ajudar nas nossas fraquezas. Aleluias. O Espírito Santo é melhor para você do que Jesus em carne. Você pode viver hoje. Você pode crer que a vida de hoje que nós temos hoje, é melhor do que no tempo que Jesus esteve com eles. Sim, é o que Jesus falou. Os discípulos experimentaram os dois tipos de vida. A vida com Jesus físico, com Jesus e sem Jesus. E eles só fizeram história depois que Jesus foi, quando eles tiveram o Espírito Santo. Se você olhar para a vida deles, enquanto Jesus estava com ele, mesmo depois que Jesus morreu, eles estavam preocupados, com medo. Depois que Jesus morreu, nosso mestre se foi. Mas Jesus falou, espera, só espera. Eu estou indo, mas eu vou enviar o ajudador e ele estará com cada um de vocês. E nós temos o privilégio de fazer a mesma coisa, fazer história com o Espírito Santo. Você pode fazer história com o Espírito Santo. Eu posso fazer história com o Espírito Santo. Não é por causa de mim, não é pelo meu poder, pela minha inteligência, mas é pelo Espírito de Deus.
Fala para a pessoa do seu lado e fala assim: você vai fazer história com o Espírito Santo. Então, você precisa conhecê-lo. Você precisa desenvolver um relacionamento com Ele. Por favor, conquiste o coração do Espírito Santo. Como, pastor? Comece, Espírito Santo. Eu gosto muito de um pastor, Dave Young-Shu. Ele dizia toda manhã quando eu levantava: vamos lá, Espírito Santo, vamos comigo. Todas as manhãs ele chamava: Espírito Santo, eu não quero ir sozinho, vamos comigo. Todas as manhãs, quando você levantar, convida, diga: bom dia, Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Quem que é o Espírito Santo? É uma pessoa, ele não é um poder. Dê boas-vindas a Ele. Eu quero te convidar, à medida que você, todos os dias, quando você acordar, primeira coisa, diga: bom dia, Espírito Santo. Eu te amo. Guie minha vida. Sê comigo. Eu tenho tantas coisas para fazer. Tenho meu trabalho. Ore por Ele. Respeite-o. Toda vez que você pegar seu celular, lembre-se dele. Cuidado com o que você vai olhar no seu celular. Cuidado com o seu computador que você vai olhar quando você está falando. Cuidado quando você fala com o seu companheiro, com seus amigos, com sua companheira. Porque você disse: vamos lá, Espírito Santo, vamos comigo. Precisamos desenvolver esse relacionamento com Ele. Você precisa conhecer o Espírito Santo. Não é porque você fala em línguas, não significa que você o conhece. Eu tenho muitas pessoas que falam em línguas. Querido, falar em línguas é um presente. Se você fala em línguas, não significa que você tem um relacionamento com Ele. Até se você ora e milagres acontecem no nome de Jesus. Quem faz milagres é você? É Jesus. Não é você, é o nome de Jesus. Não é porque você faz milagres significa que você tem um bom relacionamento com Ele. Jesus disse, um dia muitas pessoas vão dizer: Senhor, mas eu não expulsei demônios, eu não fiz milagres. E o que Jesus vai dizer para algumas pessoas? Sai de perto de mim, vocês, pessoas malignas. Respeite o Espírito Santo, porque quando você o respeita, a autoridade dele, você vai ter autoridade. Toda autoridade deve ser respeitada, mas muitas pessoas não sabem o que é isso. Eles não respeitam a autoridade em casa, não respeitam os pais, não respeitam o diretor na escola, não respeitam os líderes na célula, eles não respeitam nenhuma autoridade. E aí, quando a gente não respeita a autoridade, a nossa vida é destruída. Olha, estamos vivendo nos últimos dias, porque a Bíblia diz que nos últimos dias, eles começaram quando Jesus veio e o clímax será quando Jesus voltar. Vamos ler Atos 2, 17 e 18. Os últimos dias começaram com a primeira vinda de Jesus e alcançará seu clímax na segunda vinda de Jesus. E Jesus disse, em Atos diz: nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoas. Seus filhos e suas filhas profetizarão.
Os jovens terão visões e os velhos serão sonhos. Naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Estamos nos últimos dias. Você crê nisso? Eu creio. Nós estamos nos últimos dias. E Deus prometeu que Ele derramará seu Espírito Santo sobre toda a carne, sobre seus servos, homens e mulheres. Você gostaria de receber esse poder? A verdadeira igreja de Cristo será despertada e avivada e enviada com paixão e zelo e poder profético no meio do terrorismo, guerra, perseguição e desastres naturais. Eu creio nisso. Por quê? Porque Jesus está voltando. Estamos vivendo os últimos dias e não podemos ficar sentados e esperando que o Senhor voltar. A gente tem que falar: Espírito Santo, eu quero fazer história com o Senhor. E Deus quer usar a sua vida para salvar essa geração. Pessoas que estão longe do Senhor, ou no meio de problemas, guerras, pandemias e governos malignos, a Igreja de Cristo vai terminar a grande comissão e dar boas-vindas ao Rei dos Reis. Mas antes que o Senhor envie e traga avivamento sobre a igreja, Ele quer avivar a sua vida. Deus está interessado em você e Ele quer te acordar. Avivamento começa com relacionamento com o Espírito Santo. E se a gente não tem relacionamento com o Espírito Santo, estamos mortos espiritualmente. E a minha pergunta é: como você está espiritualmente? Eu não estou aqui para te acusar, mas eu quero te desafiar. Faça uma avaliação da sua vida. Você está espiritualmente vivo ou morto? Uma igreja sem relacionamento com o Espírito Santo são apenas monumentos religiosos mortos. Tem muita igreja, eles são apenas monumentos mortos. A presença do Espírito Santo não está mais ali. Pessoas sem relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, são monumentos mortos. Cuidado como você vive, porque você pode ter o Espírito Santo dentro de você, ou ele pode dizer: tchau, eu tenho que ir. Não dá para ficar aqui mais não. Essa casa está muito suja, muito bagunçada. Eu não estou bem. Tchau, tchau. Um corpo sem espírito é um cadáver. Só um cadáver morto. Cristianismo sem o Espírito Santo é um cadáver também. Corpo morto. Tem todos os membros, dedos, pernas, pés. E tem todas as coisas certinhas, a teologia certa. Mas uma coisa, algumas igrejas não têm. O fôlego da vida. Não tem esse fôlego de vida ali. Cristianismo sem relacionamento com o Espírito Santo é um monumento sem vida. Cristãos sem relacionamento com o Espírito Santo são monumentos sem vida. E eu quero agora falar rapidinho sobre a importância do Espírito Santo na vida de Jesus. Primeiro, Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Queridos, tudo sobre Jesus,
tudo que Jesus fez desde a sua concepção foi um trabalho do Espírito Santo. Você sabia disso? Tudo. Foi por causa do Espírito Santo, não foi por causa dele. Porque Jesus não veio como homem. Ele não veio como Deus, desculpa, ele veio como homem. Ele foi 100% filho de Deus, mas ele foi 100% homem aqui. Então ele foi concebido pelo Espírito Santo. Mateus 1,18. Foi assim que nasceu Jesus Cristo, Messias. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. Ela ficou grávida pelo Espírito Santo enquanto ela estava virgem. Até na concepção, o Espírito Santo estava lá. O Espírito Santo foi responsável por trazer Jesus à Terra e fazer Maria engravidar. Próximo ponto, 2. Jesus foi cheio do Espírito Santo. Lucas 4:1. Então Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão. Ele foi enviado, levado pelo Espírito Santo ao deserto. Então, após o batismo de Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo. Ele foi concebido e foi cheio. Ponto 3. Jesus foi guiado pelo Espírito. Mateus 4:1. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A Bíblia nos mostra que enquanto esteve na terra, Jesus foi guiado e conduzido pelo Espírito Santo o tempo todo. É por isso que eu te disse, toda manhã quando você acorda, o que você tem que falar? Bom dia, Espírito Santo. Vamos lá comigo, Espírito Santo. Vamos comigo. Ponto 4. Jesus foi capacitado pelo Espírito Santo. Lucas 4:14. Então Jesus voltou no poder do Espírito Santo para a Galileia. Então Jesus foi empoderado pelo Espírito Santo para fazer a vontade de Deus. Então, se Jesus precisou do Espírito Santo, quanto mais eu e você. Número 5. Jesus ofereceu-se como sacrifício através do Espírito Santo. Hebreus 9:14. Pois pelo poder do Espírito Eterno, Cristo se ofereceu a Deus como sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Algumas vezes a gente pode ficar maravilhado com o sacrifício de Jesus na cruz, mas a Bíblia diz que isso aconteceu através do Espírito Santo, do poder eterno do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito, Cristo se ofereceu como sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Número 6. Jesus foi ressuscitado dos mortos pelo Espírito Santo. Romanos 8:11. O Espírito Santo que ressuscitou Jesus. Estão me acompanhando? Que ressuscitou Jesus dos mortos, vive em você. E assim como Deus ressuscitou Cristo Jesus dos mortos, Ele dará vida aos seus mortos, aos seus corpos mortais, por meio desse momento, desse mesmo Espírito que vive em vocês.
O Espírito Santo foi responsável por ressuscitar Jesus dos mortos. E esse é o mesmo Espírito que vive com você. Olha aqui. Se o Espírito Santo levantou Jesus dos mortos, Ele pode te levantar você da sua morte espiritual. Talvez você está dormindo espiritualmente. E o Espírito Santo pode te chacoalhar e dizer: levanta-te, fica de pé. Você crê nisso? Por quê? Eu tenho que dizer, quando eu olho para essa igreja, eu posso ver muitas pessoas dormindo espiritualmente. Eu não posso garantir, se Jesus voltar hoje, 100% de vocês vão se encontrar com Ele. Desculpa, eu não tenho como garantir isso. Olhando para a vida de alguns aqui, como está seu compromisso com o reino de Deus? Como você está comprometido com a igreja, com Deus? Você se lembra do primeiro sermão que Jesus pregou na Bíblia? Você se lembra desse primeiro sermão? Quem se lembra? Precisamos ler mais. O primeiro sermão que Jesus pregou foi sobre o Espírito Santo. O primeiro sermão dele. Ele entrou na sinagoga e ele pegou o livro e ele abriu o livro. E o que ele falou? O Espírito do Senhor está sobre mim. O primeiro sermão dele foi sobre o Espírito Santo. Isaías 61:1. O Espírito Santo está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para proclamar boas novas para os quebrantados. Tem uma razão por que o Espírito Santo te unge. Por que ele te unge? Para pregar as boas novas aos mortos, aos que estão, para os seus vizinhos, para os seus amigos. O Espírito do Senhor está sobre nós. Esse foi o primeiro sermão de Jesus. Você se lembra quais foram as últimas palavras de Jesus? As últimas coisas que ele disse antes de morrer? O que foi que ele disse? Antes da morte dele. A última coisa que Jesus falou foi o quê? Foi sobre a vinda do Espírito Santo. João 14, 16, 17 e 25. Não ler tudo, mas Jesus falou: eu estou indo e o Espírito Santo virá. Eu não vou te deixar órfão. Eu estou indo, mas eu vou enviar o Consolador, o Paracleto, o Espírito Santo. Você sabe qual foi a última coisa que Jesus disse antes de ir para o céu? Quem se lembra qual foi a última coisa que Jesus fez? Atos 1, 4, 5, 8 e 9. Vamos ler. Certa ocasião, enquanto comia com eles, isso foi depois da ressurreição, ele deu uma ordem: não saio de Jerusalém até que o Pai envie a promessa. Conforme eu disse para vocês antes, João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo e fogo. Versículo 8. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas, dizendo de mim as pessoas em todo lugar, em Jerusalém, Judeia, Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Versículo 9. Depois de ter dito isso, ele foi levado numa nuvem e os discípulos não
conseguiram mais vê-lo. O Espírito Santo foi tão importante na vida de Jesus que a Bíblia nos diz que tudo na vida de Jesus foi feito através do Espírito Santo. Você pode ver como que o Espírito Santo é importante? Se não temos relacionamento com o Espírito Santo, estamos como pessoas mortas. Eu vou repetir essa frase. Se você não tem relacionamento com o Espírito Santo, me desculpa. Você pode estar morto espiritualmente. Porque Ele é o único que pode nos dar vida espiritual. Eu disse, minha vida não estava boa. Eu clamei, eu busquei, eu tinha sede dele, eu mostrei interesse a ele, até que ele me encheu. Eu ia buscando ele, eu pedia sempre, me enche mais. Se não houvesse um avivamento, eu só pregaria sermões mortos para pessoas mortas. Se não tivesse havido um avivamento na minha vida, eu só pregaria coisas mortas para pessoas mortas. Você só terá experiência com eles se você tiver fome e sede pela sua presença. Você está com fome dele? Mostre isso a ele. Você tem sede dele? Mostre isso a ele. Quando formos para casa, vá para o seu quarto. Você sabe o que eu faço quando eu chego em casa depois de todo o culto? Eu não vou para minha casa dizendo, Deus me usou, quão bom foi o culto. Toda vez que eu volto para casa, eu vou para o meu quarto, eu fecho a porta e eu me ajoelho e eu falo, Senhor, obrigado pelo Espírito Santo, pelo que o Senhor fez. Eu dou toda a honra e glória pelo que o Senhor fez, a maneira como o Senhor me usou. Porque se o Senhor me usou, não foi por causa de mim, mas foi pelo Senhor. Eu quero dar a honra e a glória ao Senhor. Obrigado porque o Senhor me usou. Eu te desafio, quando você chegar em casa, vai para o seu quarto, fecha a porta, vá para a presença de Deus e diga isso a Ele. Senhor, eu preciso do Senhor, eu tenho sede. Talvez você tenha que falar, me perdoa, eu não estou com sede. Quando você tem sede e você ganha água, o que você faz com a água? Porque sua garganta está seca. Mas como você está com relação ao Espírito Santo? Você quer receber mais dele? Ou você é uma pessoa que bebeu 1 litro de água e eu te ofereço? Não, eu não quero. Vamos nos levantar, por favor. Eu creio que o Espírito Santo pode trazer avivamento nessa nação. Eu creio que o Espírito Santo pode trazer avivamento nessa cidade. Você crê nisso? Mas avivamento começa com você e com cada um de nós. E avivamento vem quando o Espírito Santo acha pessoas sedentas, pessoas com fome, pessoas que estão com fome e com sede dele. E como está sua fome e sua sede por ele?
Como está a sua fome por Ele? Como está a sua sede por Ele? Eu estou esperando e eu quero mais de Deus na minha vida. Eu não estou satisfeito pelo que eu recebi de Deus. Eu quero mais dele. E você? Feche os seus olhos. Eu preguei a palavra de Deus. E agora você tem que responder a Deus. Eu preguei. Agora é a sua vez de dar a sua resposta a Deus. Talvez é hora de você de clamar: Espírito Santo, me perdoa, porque eu estou fazendo tudo pela minha própria força. Você se levanta e muitas vezes você nem se lembra dele. Você nem fala: Espírito Santo, me guia. Eu quero te desafiar. Ele é uma pessoa. Ele fala, guia. E eu quero que você vá diante dele. Me perdoa pelo que eu fiz. Quantas vezes você não respeitou a ele? Você não respeitou a presença dele. Talvez a nossa vida é uma vida como um monumento morto. Você está vivo, mas é um corpo morto. Um corpo que não tem vida. Por favor, arrependa-se. Talvez você ainda nem nasceu de novo. Talvez você precise se arrepender dos seus pecados. E você precisa falar: Senhor, perdoa os meus pecados. Eu quero que o Senhor seja meu Senhor e Salvador. Se você precisa fazer isso, por favor, ore. Fala: Senhor, eu aceito o Senhor na minha vida e eu quero viver pelo Senhor, para o Senhor. Quero viver todos os dias da minha vida. Ore agora. Você que está me ouvindo, talvez você está assistindo o vídeo no YouTube, dê sua vida a Jesus. Deus tem um plano para a sua vida. Você não pode perder o plano de Deus.